39ª edição do Cross Internacional das Amendoeiras em Flor, prova histórica do calendário nacional e internacional de atletismo, na aldeia das Acoteias, em Albufeira, no Algarve, com provas para todos os escalões etários, dos mais novos até aos veteranos. Aqui um aspecto das primeiras provas desta competição, os benjamins, também os infantis e os iniciados. E na reportagem vamos começar com um relato de provas dos escalões acima, designadamente os juvenis. Setor feminino, aqui temos a distância de 4.000 metros. Cross das Amendoeiras, portanto, a englobar os campeonatos de Portugal de corta-mato na vertente longa e para os escalões mais jovens. Tinha havido anteriormente a vertente curta, realizada em Famalicão no final de fevereiro. Um belíssimo dia de domingo nesta mítica pista da aldeia das Acoteias e a primeira prova aqui em curso, a de juvenis para o lado feminino, quando vemos no comando já Mariana Machado, atleta do Sporting Clube de Braga. Uma atleta, de facto, em evidência, escapando rapidamente às suas perseguidoras. Ela havia corrido nos campeonatos nacionais de clubes da primeira divisão, os 1.500 metros, uma semana antes, onde fora terceira pelo Sporting Clube de Braga, nomeadamente, e aqui destacou-se para conseguir uma vitória larga. Vitória saborosa e tanto mais importante quanto Mariana Machado é filha de uma antiga grandíssima atleta de Portugal, Albertina Machado, atleta olímpica, presenças em campeonatos do mundo, atleta de grandes resultados técnicos, que estava também aqui presente para festejar a vitória da filha. Mariana Machado a terminar com 13 minutos e 56 segundos, adiante de Fabiana Sousa, de Torres Novas, com 14 minutos e 13 segundos, e de Margarida Raimundo, do Benfica, que finalizou com o mesmo tempo. Aqui vemos a chegada das duas imediatas em relação à Mariana Machado, depois quarto lugar para Beatriz Rodrigues, quinto para Sara Duarte. Lara Ramos, presidente da Associação de Atletismo do Algarve, mais uma vez a acolher aqui nas Acoteias desta prova, e aqui Albertina Machado com a filha, de facto em grande forma física ainda a mãe e a filha, pelo que se viu aqui nesta competição. Sem dúvida uma dupla que há que seguir com atenção nos tempos mais próximos. Bom ver estas imagens, relembrando essa gloriosa equipa do Sporting de Braga que tanto deu ao atletismo português em competições de cross, de estrada e também em competições oficiais com a camisola nacional. Depois vieram os juvenis para o lado masculino, prova disputada com 5.500 metros de extensão. Estavam aqui alguns atletas que tinham já participado em bom plano nos nacionais, nesta vertente dos juvenis no ano passado, em Almeirim. O Filipe Magalhães, do Várzea, estava aqui na disputa dos primeiros lugares, tinha sido segundo ano passado. Depois o Isaac Nader tinha sido quarto nessa edição de 2015. Dois jovens a repetir presenças no escalão juvenil, aquilo que fica mesmo colado aos juniores para baixo, portanto os atletas sub-17 anos. Temos à frente a prova muito alargada, a competição esteve muito tempo para ser decidida com grande equilíbrio, até que se formou um grupo no comando que incluía Miguel Ribeiro, os citados Filipe Magalhães e Isaac Nader, também Rafael Rebelo, Marcelo Dias e Ruben Sousa, para depois Miguel Ribeiro conseguir embalar. O atleta do núcleo do Sportingista da Lourinhã acabou por vencer com 1 segundo de avanço sobre Filipe Magalhães do União Desportiva da Várzea, esse famoso clube de formação em Portugal que continua a produzir muitos jovens de valia. Triunfo com 15 minutos e 22 segundos, mais 1 segundo para Filipe Magalhães. Isaac Nader do Areias de São João, clube da Associação de Atletismo do Algarve, finalizou no terceiro lugar, adiante de Rafael Rebelo e de Marcelo Dias. E vamos a uma primeira passagem pela zona VIP da competição para escutarmos aqui Augusto Baganha, ex-basquetebolista de referência, agora presidente do IPDJ, e também Desidério Silva, presidente da região de turismo do Algarve. Eu, desde o seu início, segui sempre esta prova com muita atenção, quando havia aquelas grandes transmissões televisivas, quando os nossos grandes atletas sempre aqui participaram. Estou-me a lembrar de Carlos Lopes, de Fernando Mamed, de José Regalo, de Ezequiel Canário, de Paulo Guerra. Portanto, por outro lado, era uma prova de grande referência internacional e que também ajudou muito a dinamizar aqui o próprio aldeamento das Acoteias, que serviu, que era local também de estágio de muitos dos grandes praticantes nacionais e internacionais. Portanto, é com muito gosto e fiz questão mesmo de estar hoje aqui presente, precisamente para a comemoração destes 40 anos. Faz parte da minha vivência
experiência. Inicialmente acompanhei apenas como observador e como espectador, e depois, já alguns anos depois, na minha vida autárquica, tive, não sei se foi o bom ou o mau, mas foi bom porque recuperei o cross que tinha acabado em Vila Moura e trouxe-o aqui para Albufeira, e portanto foi um período, foi aquele vazio que aconteceu, e a partir daí foi um empenhamento total numa das provas mais prestigiadas a nível nacional e também em termos internacionais, e por isso, digamos que me diz muito, e também fico feliz para as pessoas se não esquecerem daquilo que foi também todo este processo e o que levou a que o cross hoje continuasse a existir. E voltamos ao programa da 39ª edição do Cross Internacional das Amendoeiras em Flor, agora as provas júniores. Primeira prova para o lado feminino, com 6 km de extensão. Como sempre, algum equilíbrio à partida, menos participantes que nos juvenis, o que tem alguma lógica, embora de facto o total de participantes não fosse muito elevado. É sempre um aspecto que terá que se ter em conta para o futuro, na manutenção do cross como uma disciplina atlética de formação e de base. Prova esta que foi dominada por Lília Martins, mais uma atleta do núcleo sportinguista da Lourinhã e que tinha estado com representação de Portugal nos campeonatos da Europa de cross em R em dezembro, onde ficou no lugar número 58º. Também alguns atletas que tinham já participado o ano passado nesta competição, em Almeirim. Rita Mineiro, por exemplo, filha de Hermelina Mineiro e de Américo Brito, dois antigos atletas de valia, estar aqui na luta por um lugar no pódio, ela que fora quinta o ano passado, quarta o ano passado, Sofia Teixeira, da União Esportiva da Várzea, também na disputa do triunfo. Vemos lá aqui por momentos na frente da prova. Igualmente algumas atletas que estiveram nos Campeonatos Nacionais de Estrada em Lisboa em janeiro, o que é interessante para ver também. A própria Sofia Teixeira esteve nesses Nacionais de Estrada, onde foi terceira classificada. A Catarina Rodrigues, que viria aqui a finalizar na quinta posição, foi segunda nos Nacionais de Estrada para júniores em Lisboa no dia 23 de janeiro. A prova aqui a ter essa seleção praticamente definitiva, com as 5 primeiras, todas aqui já referenciadas. Na parte final, Lília Martins iria dar um fortíssimo esticão à atleta do núcleo sportinguista da Lourinhã para ganhar com um grande avanço sobre todas as rivais. Uma vitória categórica desta jovem atleta, já que, obviamente, neste escalão etário, todas elas aqui presentes eram nascidas em 1998 ou 1997. Lília Martins aqui nesta parte típica do percurso das azoteias, com uma assistência bastante interessante. Claro que longe dos antigos cross das amendoeiras, mas os tempos são de facto outros nesta autêntica clássica do atletismo português e para este efeito dos campeonatos de Portugal. Lília Martins para finalizar então com 21 minutos e 14 segundos. Francisca Borges do Maia ficou na segunda posição com 21 minutos e 57 segundos, portanto como vemos a 43 segundos da frente da competição. Rita Mineiro, pelo Quedul, outro glorioso clube atlético da região de Lisboa, o Centro Desportivo Universitário de Lisboa, fechou na terceira posição. O quarto lugar foi para Sofia Teixeira, da União Desportiva da Várzea. Catarina Rodrigues, da Adercos, ficou na posição número 5. Foi uma prova muito rápida, está bastante calor, parecendo que não, isto é muito complicado, é muito fechado. Para quem não está habituado a fazer corta-matos longos, eu não gosto muito, mas pronto. Segue-se a prova para os juniores do lado masculino, 8.200 metros de competição, uma tirada longa já para estes jovens atletas, também com mais raparigas nascidas em 1997 e 1998. Depois de uma primeira seleção foi ficando um lote de atletas de boa valia e com vários clubes de várias regiões. Aqui assumir o comando rapidamente Filipe Fialho, que representava o grupo desportivo de Diana, sexto classificado na edição do ano passado. Jorge Moreira do Sport Lisboa Benfica, depois David Alexandre e Afonso Moreira e Ricardo Ferreira. Afonso Moreira e Ricardo Ferreira, atletas dos Ingleses Futebol Clube, mais um clube da Associação de Atletismo de Lisboa, responsável pela organização da São Silvestre dos Olivais. David Alexandre, da Escola Pedro Pessoa, um clube que iria fazer falar de si ao longo desta jornada à algarvia dos campeonatos nacionais e do Cross das Amendoeiras. Depois também ainda Nuno Fernandes, César Soares e Pedro Ferreira e Hugo Rocha, no grupo da frente, que foi esticando. Filipe Fialho tentava controlar a frente da competição, perseguido por Jorge Moreira. Jorge Moreira, que representou Portugal também ele nos campeonatos da Europa de Cross em R, em França, no final do mês de dezembro do ano passado, ficando no lugar número 81. Foi o segundo melhor português na ocasião. Aqui vemos a seleção mais definitiva com o atleta Filipe Fialho, do Grupo Desportivo de Diana, com uma camisola parecida com um clube muito conhecido do futebol, Boa Vista, obviamente, do futebol e não só, como é verdade. Depois Jorge Moreira pelo Benfica, neste momento a tomar o comando da prova, e ainda David Alexandre, da Escola de Pedro Pessoa de Atletismo, a dar luta a estes dois atletas.
Jorge Moreira tem tido, de facto, muita atividade neste início de temporada no que respeita ao cross e à estrada. Ele foi campeão juvenil no ano de 2014, em termos nacionais. Este ano, segundo nos campeonatos nacionais de estrada para o setor júnior, mas não conseguiu vencer, já que o atleta alentejano Filipe Fialho conseguiu fugir à concorrência e preparava-se para fechar na primeiríssima posição. Jorge Moreira manteve a luta, mas acabou por conceder 14 segundos para o atleta da frente. Filipe Fialho ficava como grande vencedor com o tempo final de 24 minutos e 33 segundos, subindo, portanto, 5 lugares em relação à prestação do ano passado, neste seu último ano como júnior. Nascido, portanto, em 1997, o atleta alentejano. Jorge Moreira manteve a segunda posição, continuando uma série de excelentes resultados entre o final do ano passado e o início da presente temporada, ou do presente ano civil. Finalização, portanto, a 14 segundos, com 24 minutos e 47 segundos. David Alexandre foi terceiro, com 24,55. O quarto foi Afonso Moreira, quinto, Ricardo Ferreira. Foi uma prova muito dura, muito complicada. O percurso é puxado, mas é divertido de se fazer. É dinâmico, subidas e descidas constantes. Foi uma prova, eu e o Jorge ficámos ali na frente, depois houve uns que colaram. Foi muito disputado até ao final, mas pronto. Estou orgulhoso da minha prestação, a ter feito uma boa prova. Também queria dar os parabéns ao Jorge e aos outros atletas que fizeram uma excelente prova também. E no decorrer do Cross 39 das Amendoeiras em Flor, Lara Ramos e a Associação de Atletismo do Algarve distinguiram instituições e individualidades relacionadas com o histórico desta competição. Instituições como as Câmaras Municipais de Loulé, Albufeira, Vila Real de Santo António, Região de Turismo do Algarve, Instituto Português do Desporto e Juventude, Jornal A Bola e Federação Portuguesa de Atletismo. Individualidades como José Pedrosa, Rosa Mota, Carlos Moia, Fernando Mota, Desidério Silva, Jorge Salcedo, José Manuel Constantino, João Campos, Sameiro Araújo, Rui Costa e António Ascensão. Eu vim porque o meu grande amigo Lara Ramos, que era amigo dele, aliás de famílias, antes dele começar com o cross, o Lara disse, quero que venhas cá mais uma vez à edição do Cross e parece que queremos, a ti e a muitos outros, fazer uma homenagem. Portanto, nem sei muito bem o que isto é, mas presumo que tenha a ver com o meu percurso como treinador da Rosa, coisa que valha. E, portanto, é uma perspectiva diferente. Há muitos anos continuo a vir aqui algumas vezes como homenageado. Não sou nada dessas coisas, não estou nada habituado e já há décadas que não vivo este momento. E realmente eu aceitei vir aqui porque, modestamente, com humildade, eu digo que, quando ele me disse que me queria homenagear, eu disse, mas porquê? Disse, porque tu ajudaste muito o cross com o maratona, com as equipas do maratona, que vinham aqui gratuitamente, naturalmente, e, portanto, és um homem que viveste aqui o atletismo e nos ajudaste muito. Bem, não fiz mais que a minha obrigação, o maratona vinha cá com muito gosto, enfim, ele quis-me homenagear, mas eu vim cá mais por causa dele, naturalmente vim cá mais por causa dele. É um reconhecimento simpático, a qual naturalmente não podia deixar de estar presente. É uma obrigação da Bola. A Bola sempre foi um jornal que acompanhou e fez também desenvolver um pouco o desporto em Portugal, não apenas o futebol. No caso do atletismo, é um reconhecimento por estarmos cá desde a primeira edição, que foi há 40 anos, houve uma edição que não se realizou. Eu diria que, de qualquer maneira, é um reconhecimento que para nós naturalmente nos satisfaz, mas que também, eu diria quase que é um dever de um órgão de informação em Portugal, particularmente em Portugal, acompanhar e ajudar a desenvolver as chamadas modalidades amadoras, que obviamente naquele tempo eram mais amadoras se calhar do que são hoje, mas acho que é um reconhecimento importante e estou naturalmente satisfeito por estar aqui. E vamos para as provas séniores, para já o setor feminino. Prova muito aguardada esta para o lado feminino, onde Dulce Félix tentava manter uma sucessão de títulos extraordinária, apontava para a possibilidade de um 7º título nacional consecutivo no cross. Atleta do Benfica, depois de se ter estreado nestes campeonatos já há muitos anos pelo Vizela, passando depois pelo Sporting de Braga e pelo Maratona. Uma carreira verdadeiramente fantástica de Ana Dulce Félix e a grande especialista de cross dos tempos mais recentes, mas luta previsível por parte, pelo menos, de Sara Moreira, neste reencontro de duas atletas que têm mantido uma rivalidade saudável ao longo dos últimos anos em todas as grandes vertentes do atletismo, a começar pela pista, obviamente, mas depois e agora preferentemente a estrada e o corta-mato, como sempre, mas sempre com vantagem de Dulce Félix no que respeita a este elemento da corrida campestre. 39 atletas estiveram à partida, não era de facto um
um pelotão muito largo para as séniores do lado feminino. A ausência principal, Jéssica Augusto, com um pequeno problema que foi noticiado na véspera da prova em relação ainda a sequelas deixadas pelo processo de maternidade, que correu otimamente a meio do ano passado. Jéssica seria, obviamente, uma grande candidata, ela que já foi, por mais que uma vez, campeã nacional de corta-mato. No que respeita a esta distância do cross longo, Sara Moreira nunca foi campeã nacional e, portanto, procurava aqui uma primeira vez, que seria marcante, certamente para ela, na medida em que se trata de uma atleta, de facto, de um folgo praticamente único no meio fundo e fundo português da última década, aliás, de parceria com Ana Dulce Félix, com Jéssica Augusto e algumas outras atletas também de muito boa valia que não estavam aqui ou que estão numa fase já mais adiantada da carreira. Entre outras presenças relevantes nesta competição, para além das já citadas, poderíamos apontar Vera Nunes, Daniela Cunha, Solange Jesus, Ercília Machado, Carla Martinho, Ana Mafalda Ferreira, Vanessa Fernandes, Leonor Carneiro, Mónica Silva, também Vera Fernandes, a Algarvia, que esteve de resto a representar Portugal nos últimos campeonatos da Europa de cross, de forma um pouco inesperada, na base das suas prestações nas competições internas de cross seletivas para os europeus, e ainda uma grande algarvia, esta numa fase já muito mais avançada da carreira. Ana Dias, que foi uma das atletas históricas nos campeonatos nacionais de cross e também no cross das Amendoeiras, a algarvia, participou nesta prova, agora com ambições muito diferentes das que teve no passado. Temos aqui um plano aéreo da prova. Quando nos aproximarmos um pouco mais, veremos que a liderança ficava tripartida com duas do Benfica. Em primeiro plano, Carla Salomé Rocha, que trocou o Sporting pelo Benfica há 2 épocas. Ana Dulce Félix, neste momento no comando. E na perseguição, Sara Moreira. Trio a fugir à concorrência, portanto dando já uma imagem do que poderia vir a ser esta prova. Carla Salomé, que já tem excelentes resultados no que respeita ao corta-mato nacional na vertente curta. Ela foi campeã do cross curto no ano de 2013 e no de 2014 também. Em relação ao cross longo, Carla Salomé ficou em segundo lugar na temporada de 2014. Portanto, uma candidata séria a assumir-se aqui. Também ela com boa parte final de ano civil de 2015 e boa entrada em 2016. Carla esteve na São Silvestre de Vallecana, em Madrid, a 31 de dezembro, onde alcançou um excelente 4º lugar, depois de ter sido terceira na São Silvestre de Lisboa, a 26 de dezembro, e de ter participado no cross europeu como representante da Seleção Nacional e a melhor na ocasião em IR, em França, onde finalizou no 21º lugar. Ela que em 2014, por exemplo, já tinha sido 10ª nesse certame. Tínhamos, portanto, esta atleta que neste momento comanda como uma séria candidata a tentar quebrar o domínio tradicional de Dulce Félix / Sara Moreira no cross nacional nas últimas temporadas. Dulce Félix não se eximir a tomar o comando da prova. Sara Moreira desta vez a pensar que certamente que poderia ser a sua oportunidade de finalmente bater uma Dulce Félix, que não teve o melhor fim de ano possível no que respeita às provas em que esteve investida, se bem que tenha ganho a São Silvestre de Lisboa, para ela é mais ou menos rotina, e depois tenha sido também ela mesmo campeã nacional de estrada na 23 de janeiro na capital portuguesa, aí à frente da Sara Moreira. Desta vez na estrada foi Dulce Félix quem prevaleceu sobre Sara Moreira nesta competição. Entretanto, Carla Salomé tinha aqui a vontade de se isolar, desrespeitando, entre comas, as suas menos jovens colegas de prova, as suas mais cotadas ainda em termos históricos e menos jovens colegas de competição, estão a ficar muito longe. Perseguição a ser mantida por Mónica Silva, Leonor Carneiro, Vanessa Fernandes, mais uma vez num campeonato nacional de cross. Já representou aqui equipas como o Futebol Clube do Porto e o Maratona Clube de Portugal, agora pelo Benfica. Vanessa, que já foi segunda em campeonatos nacionais de cross, a grande triatleta portuguesa, tem uma folha de serviço importante no que respeita a esta competição. Segunda no ano de 2008, depois de um 4º lugar em 2007 e de um 3º em 2006. Desta vez talvez pudesse argumentar que a distância já é um pouco curta para Vanessa Fernandes, uma atleta que tem mínimo olímpico na maratona, conquistado na maratona de Valência no final do ano passado, com 2 horas 31 minutos e 25 segundos. Portanto, será uma das atletas portuguesas que lutará por uma vaga eventual para o Rio de Janeiro nessa prova. Vemos lá aqui, liderando o segundo grupo, também a presença de Ercília Machado neste grupo, Carla Martinho igualmente aqui na luta, depois Solange Jesus igualmente, Daniela Cunha estava um pouco mais para trás, a atleta que agora representa o Sporting Clube de Portugal, a antiga União Desportiva da Várzea. Grupo de perseguição animado, os lugares em aberto estavam ainda muito apetecíveis e muito possíveis, diga-se passagem. E na passagem para a frente da prova vemos Carla Salomé Rocha a fugir a toda a gente. Prova extremamente convicta desta magnífica atleta, nascida em 25 de abril de 1990. Como sabemos, já um largo palmarés nos nacionais de cross e 2 pódios no cross longo, no ano de 2012 e no ano de 2014, terceiro em 2012, segundo em 2014. Ela que se apresenta também na Taça dos Campeões Europeus de cross recentemente na Turquia, pela equipa do Benfica. Não foi uma prestação muito famosa, mas correram
com uma situação de forte nevão, as atletas portuguesas, ela foi a melhor das portuguesas na altura, com a 8ª posição, depois de ter sido 4ª nos campeonatos nacionais de estrada e essas presenças internacionais na São Silvestre de Vallecana e no cross europeu de IR. Um atleta, de facto, com um grande prognóstico. A ver, vamos, se Carla Salomé consegue uma presença olímpica nos 10 mil metros, seria a prova ideal para ela o tentar fazer em relação ao Rio de Janeiro. Para já, aqui em quarta mata, mostrar-se fortíssima e a colocar em questão o favoritismo duplo e partilhado entre Sara Moreira e Ana Dulce Félix. Sara Moreira, que também conseguiu já ao longo desta temporada de inverno mínimos para os campeonatos do mundo de pista coberta, mas declinou a presença em Portland, nos Estados Unidos, ao fazer tempos abaixo de 9 minutos, e foi campeã nacional de 3 mil metros em Pombal, em 21 de fevereiro, nessa distância, com 8,59,04. Está, portanto, em bastante boa forma Sara Moreira, como confirmou, e depois foi campeã nacional também nos clubes em pista coberta nessa distância, em Pombal. Sara, que aqui conseguia apanhar Carla Salomé Rocha, iríamos ver, no entanto, um desenvolvimento menos vulgar nesta parte da competição. Sara faz de facto aqui um forcing para descolar da atleta que liderava, enquanto Ana Dulce Félix ia perdendo o terreno de forma definitiva e aqui já concedia que não seria o 7º título consecutivo. Algum dia tem que se deixar de ganhar e não é de todo líquido que Ana Dulce Félix possa voltar às vitórias no cross nacional, mas não seria claramente este o dia aqui nas Açoteias. Mónica Silva com Vanessa Fernandes aqui nesta luta para lugares imediatos, juntamente com Leonor Carneiro e Ana Mafalda Ferreira. Mais um Sporting Benfica um pouco para trás. Estava também em questão a luta pelo triunfo coletivo, que ficaria decidida pela pontuação das 4 melhores atletas de cada equipa. E Sara Moreira avançava, entretanto, para a frente da prova, distanciando-se de Carla Salomé Rocha. Sara a forçar aqui. Em princípio estaria tudo mais ou menos controlado. O resultado tinha a sua lógica, apesar da grande prova de Carla Salomé, sem dúvida a apostar fortíssimo numa vitória nestes nacionais de cross, mais do que aquilo que se poderia eventualmente prever. Ana Dulce mantinha-se completamente isolada, mas segura na 3ª posição, portanto para mais um pódio, que para ela acabará por não saber a pouco, diga-se passagem. Ana Dulce tem tido alguns problemas no final do ano passado, depois da desistência na Maratona de Nova Iorque, foi recuperando fôlego e ânimo até ao título nacional de estrada. Entretanto, Sara Moreira mantinha a pressão na frente da prova, face à Carla Salomé Rocha, e na procura de chegar finalmente ao tal primeiro título nacional no cross longo. Isto depois do cross curto ter mantido a sua presença nos programas oficiais do corta-mata em Portugal, o que não acontece em todos os países do mundo, no que nos parece uma decisão correta da parte da Federação Portuguesa de Atletismo. Não há assim tantos crotes em que se possa competir, e uma possibilidade para atletas de provas mais curtas, eventualmente, não poderem prevalecer no cross, é sempre uma oportunidade a agarrar por elementos que muitas vezes são dos mais fortes também de entre os séniores. Tempos houve em que a própria Ana Dulce Félix foi a campeã nacional no cross curto. Sara Moreira aqui completamente isolada, ultrapassava, como vimos, a Carla Salomé e mantinha-se na dobragem de atletas muito atrasados na competição dentro desta pista, que estava bastante solta, mas seca. Um percurso que é bastante rápido, diga-se passagem. Aqui, sportinguistas já com ninguém à vista, parecia uma vitória por antecipação de Sara Moreira, finalmente essa tal vitória. Esta grande atleta que deverá estar nos Jogos Olímpicos na disciplina da maratona, para a qual está qualificada, poderia finalmente vir a alcançar. Sara, que teve um ano muito bom em 2015 em várias vertentes, principalmente também com a vitória no Troféu Ibérico dos 10 mil metros em Huelva, onde bateu o seu recorde pessoal com 30 minutos, 12 segundos e 93 centésimos. O segundo lugar na Maratona de Praga com o recorde pessoal de 2 horas 24,49, a serem os pontos altos. Depois, logicamente, campeã nacional nos 5 mil metros, aí sempre com vantagem em relação a Dulce Félix, tanto nos campeonatos de Portugal como nos campeonatos de clubes. Sara estava convencida, no entanto, que a prova ia acabar aqui. Terá ouvido, ou tido a ilusão de ouvir, uma campainha que sinalizava a última volta. Sara termina aqui quando tentam dizer que ela ainda tem uma volta para fazer. De facto, uma coisa jamais vista em Portugal a este nível. Carla Salomé sabia que tinha uma volta pela frente. Sara poderia continuar a correr, mas não teve já ânimo para tal. Em pranto, enganada em relação à própria situação da prova, Sara estava convencida mesmo que aquela ultrapassagem era definitiva e, portanto, já não conseguiu voltar à prova e ficava de lado a hipótese de um título nacional de cross, para desespero desta atleta, que já teve momentos também na sua carreira, sobretudo aquela inscrição errada nos campeonatos europeus de pista coberta em Paris 2011, uma situação que não é igual a esta, mas também foi uma situação que deixou muito em baixo Sara Moreira por erro de inscrição, e já que ela teria a hipótese de chegar ao título continental nos 3 mil metros e nos 1500 metros para
a qual distância foi obrigada a concorrer, não tinha mesmo a mínima hipótese, como se verificou, apesar de ter sido finalista da prova. Carla Salomé ficava assim na frente da competição. Agora era uma vitória praticamente certa para esta atleta, que veio do Ferreira do Zezer para os clubes de Lisboa, primeiro para o Sporting, depois para o Benfica. E de facto podemos dizer que é uma vitória que, acontecendo da maneira como fomos vendo, não deve nada ao acaso, nem nada a menor mérito, aproveitando apenas uma situação conjuntural. De facto, Carla Salomé faz uma grandíssima prova, fica essa nota da maior vantagem de sempre entre uma primeira e uma segunda atleta num campeonato nacional de cross, como aconteceu na linha da meta. Dulce Félix não conseguiu recuperar, e Carla Salomé não tinha culpa do que aconteceu, manteve o ritmo, tinha tudo bem controlado, enquanto aqui se definia a luta pelo terceiro lugar entre Mónica Silva e Leonor Carneiro. Leonor Carneiro, que volta em muito bom plano ao cross depois de ter sido terceira nos campeonatos nacionais de cross longo no ano de 2008. Mónica Silva, de facto forte neste final de ano, já na São Silvestre da Amadora tinha sido terceira classificada, segunda na São Silvestre do Porto e na volta ao Funchal, diante de corridas de fim de ano. Atleta do Benfica, também novidade nesse aspecto nas últimas temporadas, a fazer uma prova muito interessante, numa distância que é claramente curta para ela, já que é uma atleta estreada na maratona com bons resultados, como por exemplo em Hamburgo, ano passado, onde fez 2 horas 34 minutos e 52 segundos. Dulce Félix mantinha a perseguição, agora subindo um lugar, estava muito distante de facto das perseguidoras, também, mas muito mais distante da futura vencedora. E Carla Salomé conseguia então o seu primeiro título no cross longo, com uma vantagem inaudita sobre a segunda classificada, essa vantagem que ficou fixada em 47 segundos, realmente uma margem estrondosa. Ana Dulce Félix entregava com bravura o seu título nacional a uma digna sucessora, como teria sido Sara Moreira, eventualmente também, mas as coisas são o que são. A infelicidade da atleta sportinguista ajudou à felicidade de Carla Salomé Rocha. Ana Dulce finalizara, portanto, com 34 minutos e 56 segundos, mantendo uma vantagem segura, como vemos, em relação às perseguidoras, mas não conseguindo o 7º título consecutivo, proeza de facto extraordinária, como já foram os 6 títulos alcançados anteriormente. O lugar um pouco inesperado foi o de Mónica Silva, terceira, primeiro pódio em campeonatos nacionais de cross. O seu melhor resultado remontava ao ano passado, quando tinha sido sexta em Almeirim, já era um resultado muito bom para uma atleta virada para provas mais longas, e esta prestação da Mónica Silva ajudou sobremaneira ao triunfo coletivo do Benfica, já que Vanessa Fernandes fechou a equipa no 5º lugar e de par meio ficava só o Leonor Carneiro na 4ª posição. Também um excelente regresso da sportinguista a uma posição próxima do pódio nacionais, mas não foi suficiente para impedir o triunfo do Benfica no que respeita às equipas, e a esse embate que se antevia muito renhido. Vanessa Fernandes fechou mesmo a equipa lisboeta, ficou assim com a primeira, segunda, terceira e 5ª posições à frente do Sporting e, portanto, somando 11 pontos contra 27 das sportinguistas. Do lado do Sporting, Ana Mafalda Ferreira chegou no 6º lugar, depois de Ercília Machado foi 8ª, Solange Jesus 9ª, Daniela Cunha 10ª. A única atleta no top 10 que não era do Sporting ou do Benfica foi Carla Martinho da Adercos na 7ª posição. É uma prova dura, como é lógico, aqui as melhores a nível nacional, é sempre difícil, mas hoje fui feliz aqui, correu-me bem a mim e estou super feliz. Uma situação ali muito atípica, com aquela última volta que não aconteceu da Sara, o que é que vocês já perceberam? Eu sabia que eram 5 voltas, o placar estava lá de lado, eu quando vi a Sara a parar pensei que tipo... que aconteceu algum percalço ou qualquer coisa, mas depois apercebi-me que ela deve ter contado mal as voltas. Eu pensava, porque antes eram 8 km e é a primeira vez que são 10 km para as mulheres, eu aproveitei, não é? E acelerei, como era a última volta para mim. Ela ter ficado, claro que sorriu-me a mim, não é? Claro que ela deve estar... também não se deve ter apercebido bem o que é que se deve ter passado, mas eu aproveitei e fui. A partir daí sentiste que o título era teu? Eu só senti que o título era meu, vou ser sincera, quando comecei a descer ali, porque era quando eu via a Dulce, porque ali não conseguia ver por causa das árvores, e aí apercebi-me que era sprintar até ao fim para o título não me fugir, e foi o que eu fiz e estou mesmo muito feliz. Vinha aqui, o objetivo era ganharmos coletivamente e ganhar individual, sem dúvida, que se não dissesse que não era esse o meu objetivo, estava a enganar a mim mesma, e eu acho que me seguem. É óbvio que gostaria de ganhar, fico feliz coletivamente por sermos nós a ganhar e claro que fico contente por ser uma do Benfica a ganhar e ser a Salomé Rocha a ganhar. Está de parabéns, correu sempre muito bem, sempre confiante, acreditou sempre que poderia vencer, só por isso está de parabéns pela garra dela. Fiquei desorientada, acho que, claro que agora friamente analisando, tenho a certeza que deveria ter continuado, mas naquela hora o desespero foi tão grande
de não estar a contar com aquilo e de estar realmente a achar que já tinha terminado, que não tive força anímica para dizer não, vou porque ainda falta e assumo que não o consegui fazer. Acho que mais do que uma atleta sou uma humana e mexeram com a parte humana e não consegui reagir a isso. Perdeste ali também na contagem das voltas, isso? Sim, eu perdi-me, como eu disse, eu ia realmente concentrada, não ia, na minha opinião também faltou um placar da contagem das voltas, porque isso se calhar ajudava, e como não havia nenhum placar, acho que houveram outros casos de atletas que também se perderam, mas que tiveram a sorte de não acontecer o mesmo que a mim, porque era eu que ia na frente. Penso que se fosse outro atleta que fosse na frente, se calhar poderia acontecer o mesmo, se fosse como eu, que ia realmente concentrada e só ia a pensar em terminar, não ia a pensar se faltava uma, faltavam duas. Se na volta anterior ouves um sino, o teu subconsciente vai a pensar que tu vais terminar porque é a última volta. E quando percebes que afinal não é, ficas desorientada, que foi como aconteceu. E nova passagem pela zona VIP da competição, oportunidade para escutarmos agora o presidente da Câmara Municipal de Albufeira, Carlos Silva e Sousa. Isto é uma mostra de um desporto muito popular em Portugal, onde já tivemos grandes resultados e continuamos a ter, e portanto isto para nós é, além de um grande exemplo para a juventude, é também o nosso desporto e é também ao mesmo tempo uma forma de mostrar que o Algarve é ótimo para praticar desporto e dessa forma uma atração também para o turismo desportivo. Estamos agora com a saída para a prova masculina, prova mais participada do certame, com 10 km de extensão. Rui Silva, nas imagens mais uma vez, ele que tentava dar um triunfo coletivo à equipa do Sporting, depois de ter sido ainda recentemente campeão nacional de estrada em Lisboa. Rui Silva sempre uma grande referência, um antigo campeão crónico no cross curto. Prova mais participada com mais de 120 atletas para os 10 km de extensão, saída rápida como era expectável. Duelo Sporting-Benfica muito aguardado, duelo que tinha tido alguns desenvolvimentos na véspera da prova e algumas dúvidas em relação aos atletas que o Benfica tinha em competição, dada a condição física algo periclitante de dois dos seus elementos fundamentais, falando de Rui Pedro Silva e de Rui Pinto, que foi o campeão nacional o ano passado em Almeirim, tanto no cross longo, aí em Almeirim, como no cross curto, realizado na Guarda. Portanto, um Rui Pinto que seria um candidato claro, mas mais debilitado, tinha estado lesionado. Rui Pedro Silva também não estava completamente refeito de problemas físicos, ficavam essas dúvidas. Ficava também para saber se Rui Silva conseguiria manter um lugar importante dentro da equipa sportinguista, até porque os atletas tinham que ser previamente indicados como contando para a equipa e isso poderia ter um impacto no resultado final. Rui Silva, que para além da vitória no Nacional de Estrada, foi segundo no Campeonato Nacional de Cross Curto realizado em Famalicão a 27 de fevereiro. Pelotão muito longo. Dentre outros atletas a seguir com atenção, tínhamos aqui, por exemplo, o Bruno Albuquerque, que agora corre pelo Benfica, Eduardo Mbengani, do Sporting, já vimos o Rui Silva, Tiago Costa também do Benfica, Helder Santos do Maia, Pedro Ribeiro, Lixino Pimentel, Hermano Ferreira, Rui Teixeira dentro da armada do Sporting, Ricardo Ribas, um dos principais do Benfica, juntamente com o Alberto Paulo, Tiago Costa igualmente, e os citados Rui Pedro Silva e Rui Pinto eram as grandes armas da equipa encarnada para tentar chegar a mais um título nacional. Neste caso concreto aqui nas Azoteias era o quarto consecutivo a vir a concretizar-se para os benfiquistas, que depois, antes de 2013, quando retomaram essa senda de vitórias no cross, ultrapassaram um hiato de mais de 20 anos, pois tinham ganho pela última vez em 1990. O Sporting também já lá vai bastante tempo que não é campeão nacional de cross em termos coletivos, desde o ano de 1997. No entanto, não foi um atleta das duas equipas de Lisboa que a impressionou no início, mas sim este homem, diríamos, totalmente inesperado, num protagonismo inicial. Falamos de Nelson Cruz, um atleta muito conhecido das corridas populares, que representava aqui a escola Pedro Pessoa de atletismo. Nelson Cruz, de raízes cabo-verdianas, embora nascido em Lisboa, com 39 anos de idade, nascido em dezembro de 1977. De facto, a ser uma surpresa numa fase inicial e a arriscar bastante para um atleta que vinha aqui como um total amador, um atleta que faz corrida por gosto e a muito bom nível, mas trabalha a tempo inteiro num hipermercado de Almada e, portanto, tem uma vida diferente destes atletas. É evidente que alguns também conciliam trabalho ou estudos com o atletismo e, claro, lembramos principalmente da que vimos há pouco em ação, Ana Dulce Félix, que teve um papel completamente diferente no meio do fundo e meio fundo, a partir do momento em que passou a poder treinar em tempo inteiro e deixou o trabalho que tinha a tempo inteiro.
A situação é sempre diferente e, sobretudo, a recuperação, um fator fundamental na alta competição, não pode ser assegurada da mesma maneira quando se tem uma atividade paralela, ainda por cima, totalmente exigente, como é o caso do Nelson Cruz. Mas, no entanto, funcionava aqui o aspecto surpresa inicialmente para esta prova. Vamos aqui passar em primeiro plano de alguns primeiros planos, Hermano Ferreira, José Rocha, agora a correr com as cores do Sporting, Eduardo Mbengani, mas era Nelson Cruz que se mantinha na frente da competição, com um ar de quem estava aqui para levar isto a sério e à espera, se calhar, que os outros não levassem tão a sério a sua fuga como ele levava. O tanto é que tem conseguido muitas vitórias em provas populares nos últimos anos, vitórias na corrida da Lagoa de Santo André, no Grande Prémio Auto Europa, na corrida Jumbo do Estoril, na corrida de Santo António, em Lisboa, inclusive, a vitória na meia maratona de Almada. Uma série de triunfos em provas populares para Nelson Cruz, que foi olímpico por Cabo Verde no ano de 2008, em Pequim, na prova da maratona. Maratona em que ele tem um recorde pessoal interessante e tem um objetivo de chegar também a uma hipótese de ser olímpico no Rio de Janeiro, nessa distância mais longa do atletismo, dentro dos programas oficiais. Estava este homem lançado na frente da competição e ninguém levava muito a sério a sua escapadela, toda a gente controlando-se lá atrás na tal luta coletiva entre o Sporting e o Benfica. Diremos que num campeonato nacional de cross esse deveria ser um aspecto secundário, o vencedor coletivo. Porém, já sabemos que as equipas aqui em Portugal apostam muito na perspectiva de serem, como equipa, campeãs, em detrimento, se calhar, de terem o campeão individual, o que no atletismo é sempre o aspecto primacial. Grandes armadas aqui em disputa e fora do Benfica e do Sporting só se viam aqui dois atletas, Jorge Varela, com este dorsal de 199, e do lado de fora, Hélder Santos, do Maia Atlético Clube. Uma imagem muito curiosa e muito engraçada mesmo desta parte do percurso. Um percurso de facto histórico, iniciado em 1977 dentro do Cross das Amendoeiras, que era um verdadeiro must em termos de desporto nacional e internacional. A equipe chegava a enviar enviados especiais a Portugal para seguirem a prova. Mostra-se bem a importância que teve o Cross das Amendoeiras num momento histórico do atletismo português, em que Portugal era das superpotências europeias, talvez a melhor de todas, e mundiais também no cross, coisa que não acontece hoje em dia, infelizmente, mas um pouco uma sequência lógica da evolução das disciplinas de meio fundo e fundo na Europa. Esta imagem também dá bem a ideia do grande avanço de Nelson Cruz. A prova avançava e aquilo que poderia parecer uma escapadela esporádica, daquelas escapadelas que muitas vezes se dizem ser tipo de provas, não nesta, mas diz muitas vezes para maratonas, ser uma escapadela para aparecer na fotografia, ou então de uma forma, se calhar, menos benigna, uma maneira de fazer propaganda a uma determinada marca, estando na frente e sendo captado por câmaras que enviam a imagem para todo o mundo. Acontece, muito boas vezes. Não era nitidamente o caso nesta competição e lá atrás ninguém acreditava muito que Nelson Cruz pudesse levar a sua adiante e chegar a um resultado excelente nestes campeonatos nacionais de cross. Ele que se iniciou a meio da década passada nesta competição, tendo sido 28º em 2005, depois foi 18º no ano de 2008, depois progrediu para 22º em 2013 e o ano passado teve a sua melhor classificação em Almeirim com um 13º lugar, já de si de muito boa fatura para este atleta, de facto diferente dos atletas mais profissionais que temos aqui em competição, sem lhe tirar qualquer mérito, antes pelo contrário, aumentando o mérito que ele pudesse ter, passa um lote de participações simplesmente notável em termos nacionais portugueses. Lá atrás a luta mantinha-se muito cerrada na disputa coletiva, para ver quem eram os 4 melhores que poderiam vir a contar para a classificação das equipas. E entretanto o Nelson Cruz começava a acreditar, ou os outros começavam a duvidar de que houvesse alguém na frente. Ficava essa equação para se resolver, toda a gente entreolhando-se, entre os benfiquistas e os sportinguistas. Vimos ali o Alberto Paulo, o melhor especialista português, 3.000 obstáculos, que é a disciplina em que ele tentará ser olímpico, certamente no Rio. Alguns atletas a ficarem já mais para trás e o Nelson Cruz a ultrapassar atletas atrasados, já numa posição em que ele começava a acreditar que poderia ganhar este cross nacional, um resultado totalmente impensável ainda antes do tiro de partida para um homem que saiu do trabalho diretamente para aqui, para o Algarve, de madrugada, para vir correr e agarrar uma oportunidade de uma competição de alto nível. Portanto, uma história totalmente invulgar que protagonizou Nelson Cruz, mesmo não se sabendo ainda aqui se ele iria ganhar ou não. Pondo esta questão desta maneira, era de facto uma história incrível que passaria certamente mais desapercebida caso o resultado não viesse a ser aquele que se mostrou. Rui Silva estava, entretanto, no final deste grupo, agora com maiores dificuldades em seguir os homens da frente. Também Bruno Albuquerque ficava para trás, ele que representa agora o Benfica, tendo já passado pelo Sporting Clube de Portugal. E o Nelson Cruz ia aproveitando a boleia, ultrapassando atletas atrasados. Talvez por isso mesmo o grupo da frente do pelotão tenha pensado que não havia ali um fugitivo, se é que é possível na cabeça de todos estar instalado o mesmo erro. No caso de alguns atletas parece que esse erro existiu mesmo, não é crível que estivesse na cabeça de todos. Lá atrás havia um esboço de reação aqui na parte final da prova e Ricardo Ribas atacava esta posição
de liderança do Nelson Cruz, mas aparentemente já tarde demais. O atleta da escola Pedro Pessoa, pai de 2 filhos e brevemente de um terceiro, um homem que trabalha a tempo inteiro num trabalho duro a conseguir chegar na frente e agarrando a oportunidade para fazer uma vitória verdadeiramente extraordinária. E não só esta questão da oportunidade da vitória, o mérito todo dele a jogar no fator surpresa e com uma grande exibição tornou-se o novo campeão nacional de cross, uma prova onde os grandes nomes têm estado com o seu palmarés inscrito. O Ricardo Ribas chega à meta de braços ao alto, não sabemos se festejando uma hipotética vitória que ele acreditava ter existido ou se protestando contra si próprio pelo facto de não ter reparado que havia um homem na frente. O certo é que ficou na segunda posição. Rui Teixeira foi terceiro, o Alberto Paulo no quarto lugar, quinto Hermano Ferreira, sexto Luciano Pimentel, sétimo Pedro Ribeiro, oitavo Hélder Santos, do Maia, o único no top 10 para além do Nelson Cruz, que não era do Sporting ou do Benfica, representando portanto o Maia Atlético Clube. Depois Tiago Costa no nono lugar, Rui Silva no décimo. Com tudo isto, a equipa do Sporting conseguia o triunfo coletivo, somando 24 pontos, menos 3 pontos que o Benfica, enquanto o Maia Atlético Clube ficava no terceiro lugar com 72 pontos. Eu arrisquei, eu tentei ir o mais à vontade possível, deixaram-me ir embora, eu ouvi alguém dizer deixa-o ir, disse deixa-me ir que eu vou, é isso mesmo, eu fui, eu acreditei porque tive muito apoio do público, ajudaram bastante mesmo e superei, consegui superar e quero mostrar aos mais novos que tudo é possível, basta querermos. Conseguimos superar as nossas dificuldades e conseguimos os meus sonhos. Queria agradecer esta vitória à minha família, ao meu mister Pedro Pessoa, que é o grande obreiro disto tudo, e esta vitória vai para ele também e para o meu grupo de treino, para a minha família, para todos os que me apoiam, todos os meus amigos, e acreditem, obrigado. O Nelson, eu sei que o Nelson fugiu a primeira parte, eu estava super convencido que tínhamos apanhado o Nelson e acabei super convencido, tinha sido campeão nacional, foi por isso que eu treinei, é por isso que mas tenho que dar os parabéns ao Nelson e para o ano estou cá outra vez, eu ando aqui há 24 anos no atletismo, hoje foi o meu 24º campeonato nacional consecutivo, que é um número interessante, e vou estar cá de certeza absoluta no 25º, porque eu não quero acabar a carreira sem ser campeão nacional. Pensei que fosse hoje, fui hoje por 30 segundos, mas já aterrei, sou vice-campeão nacional, mas quero ser campeão nacional. E agora o balanço geral da competição com o organizador Lara Ramos, o presidente da Associação de Atletismo do Algarve. Olha, essa edição para mim foi uma das melhores, não tecnicamente a nível, mas numa organização impecável. Depois dessa miscelânea de provas, com veteranos, com miúdos, com jovens, portanto, com os melhores atletas nacionais, o Campeonato Nacional, com o Campeonato Nacional de Veteranos, com o Campeonato Nacional de Júniores, com o Campeonato de todas as categorias, eu fiquei muito contente. Contente pelo dia, que foi fantástico. Contente pela organização, que foi... atenção, quando eu digo que sou o responsável, que sou o presidente, mas tenho realmente uma equipa de juízes e de associativos que realmente dão tudo por tudo. Há zangas, evidentemente, mas quando não houver zangas, tem que haver para melhorar. Mas há uma coisa, estou muito contente por isso e principalmente pela a parte política que é importante. Fizemos uma homenagem à associação, a várias entidades individuais e instituições, personalidades e instituições que muito me deram gosto. Foram aquelas pessoas que muito contribuíram para o atletismo algarvio e fiquei contente porque vi na cara das pessoas também ficaram contentes. Portanto, quando as pessoas ficam contentes das homenagens, eu é que ficarei muito mais contente. Tivemos um apoio fundamental de uma região de turismo do Algarve, de uma Câmara Municipal de Albufeira e principalmente também do Instituto Português de Portugal, Português do Desporto e Juventude. Foram os três que nos deram esse apoio e já estive a falar com as pessoas responsáveis que continuarão. Eu gostaria que este cross revivesse aquilo que era o cross antigamente. E assim foi a reportagem na 39ª edição do Cross Internacional das Amendoeiras em Flor, este ano em simultâneo, Campeonato Nacional de Corta-Mate Longo.
I just got broken into two. Still I call